Som. Soberano, muito obrigado mesmo por estarmos aqui e termos esse privilégio de estarmos aqui para cultuar Teu santo nome. E que esse momento, Senhor Deus, que vamos estar aqui falando sobre o que é realmente culto ao Teu santo nome, possamos entender com clareza, Senhor Deus, que Tu queres, Senhor Deus, que nós façamos em Teu nome. Obrigado pela vida do pastor, do Gideon, do Gil, da família de cada um dos Teus servos aqui presente também. Que possamos ser sábios, Senhor Deus, no falar, sábios no entender a Tua palavra. E obrigado pelos Teus servos que saíram dos seus lares com esse frio e estão aqui, Senhor Deus, para glorificar Teu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor Deus, é o que te peço em Teu nome. Amém. Amém. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou ser o advogado, não vou falar do diabo, mas aquele que vai provocar esses homens aqui. Por quê? Vai ser uma espécie de entrevista ou de questionário. Eu tenho na minha mão um documento, que eles também estão ali diante deles, no celular deles. Nesse documento, há perguntas e respostas que nós durante essa semana sentamos e gastamos aí umas 8 horas quase, discutindo, abrindo o texto bíblico, pensando, questionando, tendo de lidar com essas coisas. E o que nós temos aqui é uma conclusão a tudo que falamos. E essas perguntas e respostas são relacionadas a culto, tá? Então eu vou fazer a pergunta e vou direcionar para um deles para que eles respondam. E aí o outro pode ficar à vontade também para ponderar, para falar, mesmo que não seja ele que foi chamado para responder, tá bom? E aí ao término dessa pergunta a gente abre também para você, para que você talvez coloque sua opinião ou questione alguma coisa, se não ficou claro. Tudo bem? Peço que o pessoal aí que está de máscara pode tirar para na hora de falar, porque senão vai ficar tudo tá bom? Qualquer coisa a gente dá uma distanciada um pouco mais de vocês aí, né, Rony? Muito bom. Perguntas como: por que nós paramos com os nossos cultos? Vamos fazer logo essa pergunta? Gideon, quer começar? Por que nós paramos com os nossos cultos? Nós paramos com o culto e como essa vai ser uma mudança de mentalidade para a gente, então é importante que os irmãos prestem bastante atenção na EBD de hoje, né? E provavelmente teremos que repetir isso, como o José falou outras vezes. E atenção também nos termos. É uma EBD como qualquer outra, mas é um pouco especial, porque é uma mudança de mentalidade. Então a gente não pode sair reproduzindo o que vamos tratar aqui sem convicção, sem saber exatamente do que está falando. Senão vai parecer ser uma ideia desconexa, é uma ideia que eles têm lá, sei lá. Entende? Não pode ser assim, precisa ser algo coerente, precisa ser pensado, precisa ser bíblico de verdade, né? Nós paramos com o culto porque precisava tomar cuidado com o testemunho diante da sociedade, tendo em vista que a recomendação era não ter nenhum tipo de aglomeração. Então nós precisávamos preservar o bom testemunho diante da sociedade e assim o nome de Deus também ser preservado. Nós não poderíamos ser acusados, falar, está vendo os crentes lá, eles não têm cuidado com as pessoas, eles continuam se reunindo, eles ignoram as recomendações das autoridades civis, os cuidados com a saúde deles mesmos e das outras pessoas. Então nós tínhamos que preservar esse bom testemunho perante a sociedade. Mas também precisávamos nos preocupar, como ainda nos preocupamos, e as máscaras, o distanciamento é prova disso, precisávamos nos preocupar com a nossa própria saúde, cuidar da nossa boa saúde, e também cuidar com a saúde das pessoas com que nós nos relacionamos, né? Na casa, no dia a dia, nos nossos afazeres. Então nós não poderíamos continuar nos reunindo como fazíamos antes.
Deu certo aí? Joia. Então precisávamos tomar esse cuidado com a saúde também nossa e dos nossos também, não é? Acho que por esses motivos paramos, né? Ok. Vou perguntar para o Gil. Gil, por que nós voltamos agora? Nós paramos, o Gideão explicou para nós porque nós paramos, mas por que agora nós voltamos os nossos cultos, visto que ainda é absolutamente real o risco de contágio, né? Não se achou uma vacina ainda contra o coronavírus, e a gente está correndo o risco de ser contagiado mesmo assim, né? Mesmo retornando. Antes de eu responder a pergunta dele, a gente tinha aqui mais 2 pontos que eu acabei esquecendo, e um deles é bastante importante aqui. Nós não paramos porque foi proibido de nos reunir como igreja para cultuar, entende? Nós não paramos de cultuar por conta disso. Se houvesse uma proibição, seja ela qual fosse, qualquer autoridade civil falar, olha, vocês não podem mais cultuar, né? Se viesse um decreto oficial do prefeito, do governador, do presidente, quem quer que fosse, proibindo a gente de fazer culto, nós não nos submeteríamos em hipótese alguma a uma proibição de culto, né? Nós não fomos proibidos de fazer culto, nós fomos impedidos de fazer o culto por esses motivos, por uma questão de cuidado e por uma questão de bom testemunho, não é? Não é simplesmente as autoridades proibiram nós e nós obedecemos às autoridades. Não, nessa questão do culto nós não nos submeteríamos. Então, depois que passar tudo isso, se houver, por algum motivo político, seja ele qual for, religioso, uma proibição, falar os crentes não podem mais cultuar, obviamente nós não vamos nos submeter a uma proibição, né? Nós ficamos impedidos, a palavra é essa, ficamos não proibidos, mas impedidos de continuar cultuando a Deus por conta desses motivos, o bom testemunho e por conta do cuidado com a saúde nossa e dos nossos. A palavra é impedidos. Só uma orientação referente a essa proibição. Claramente para os irmãos, que o irmão Gideão está falando. Temos alguns países que temos missionários que são proibidos de pregar o evangelho, mas mesmo assim eles estão lá fazendo a tarefa deles. E é o nosso papel também. Se algum dia aparecer uma lei dessa, nós temos por direito a liberdade, a expressão de adorar a Deus, em cultuar a Deus às escondidas. Vamos ter nosso culto a Deus. Eu gostaria de só acrescentar também mais uma coisa. Lá no início, quando a pandemia surgiu, nós não tínhamos informações. Então, cada um dizia uma coisa do que contagiava as pessoas, não havia certeza, até a própria ONU, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nem ela tinha tanta convicção quanto o uso de máscaras, por exemplo. Lá no início eles disseram, não use a máscara porque ela não vai adiantar de nada. E depois eles disseram, olha, usar máscara evita o risco de contágio. Então, também por essa ignorância, nós estávamos diante de algo totalmente novo, nós preferimos suspender as atividades para compreender o que estava acontecendo. E agora o Gil vai responder também por que a gente decidiu voltar, mesmo que haja o risco de contágio. Né, Gil? Vai lá. Bom dia. Antes de eu responder, tem um versículo de Atos 5:29 que diz, a ideia ali era a perseguição, quando os apóstolos estavam sendo impedidos de cultuar a Deus, e Pedro disse que antes era melhor que eles obedecessem a Deus do que as autoridades que estavam proibindo eles. Então essa também é a nossa ideia, né? Antes, se a gente fosse proibido de cultuar a Deus, a gente ia obedecer ao Senhor em primeiro lugar e não aos homens. A gente está diante disso tudo e por isso a gente está fazendo da maneira que estamos fazendo, por obediência no momento às autoridades, porque também eles não estão nos impedindo de cultuar a Deus. Ok? A pergunta aqui é por que voltamos? Primeiro porque agora o governo foi liberado, né? Não há uma proibição de a gente se reunir numa certa quantidade, respeitando o limite de porcentagem. A gente está respeitando, por isso voltamos. A maioria das vezes vou acabar lendo alguma coisa aqui. Voltamos porque o bom testemunho perante a sociedade já não é imediatamente prejudicada, e assim o nome de Deus é preservado. Acho que a gente já leu isso aqui? Não é? É preservado. Por preservação ao nome de Deus. Antes a gente tinha parado
até mesmo para servir de testemunho. E agora a gente voltou, porque a lei assim permite que a gente esteja junto, né? Não tem uma proibição legal. Não estamos fazendo nada escondido aqui. Muito pelo contrário, se a vigilância aparecer aqui, creio que a gente está dentro dos parâmetros que eles assim pediu, né? Uma outra coisa aqui. Só que eu gostaria de ponderar dentro dessa segunda coisa que você falou, Gil, de que não é mais parte do mau testemunho nos reunirmos. Lá no início era por causa da ignorância do que estava acontecendo, mas, por exemplo, hoje se alguém diz, mas vocês são loucos, vocês estão se reunindo na igreja, exatamente, você é louco porque você vai no supermercado, você vai na lotérica, você ainda está trabalhando se a sua empresa não fechou. Então, o mesmo risco que você está correndo lá, e nós como cristãos estamos correndo lá e também expondo pessoas a risco, nós também vamos fazer isso na igreja. Então, já não é mais por causa da ignorância, de que não sabemos o que está acontecendo. Sabemos. E por causa disso o bom testemunho já não é mais afetado. Porque se alguém questionar, bom, peraí, por que vocês estão fazendo isso? Estamos fazendo porque em todas as outras áreas essenciais, as pessoas também estão fazendo o mesmo. Então, eu sei que ainda há respostas de pessoas que compreendem de que isso aqui é loucura, de que nós não deveríamos estar fazendo isso. Eu sei que há locais em que as pessoas não estão nem respeitando o espaço, não estão usando máscaras, não há higienização, tem gente que acredita que o vírus nem exista. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o que nós podemos para preservar um ao outro, mas estamos fazendo a mesma coisa que qualquer outro ambiente público está fazendo também, né? E na verdade, se você foi em alguma repartição pública nessas semanas aí, no banco e tal, nem essa distância de cadeiras você encontra lá, é uma cadeira vazia para o lado da outra. Então o espaço é menor ainda em algumas repartições públicas, e eu estive presente em uma. Então nós estamos fazendo o que qualquer um está fazendo, e isso não afeta o mau testemunho, né? O nosso testemunho não dá mau testemunho, né? É interessante também que surge uma pergunta, que como será isso tudo depois que passar? Eu acredito que algo bom vai ficar. Eu não sei como os irmãos viam a questão da higienização, como que os irmãos encaravam quando você ia em algum lugar para comer ou pedir alguma coisa pelo aplicativo, se você ficava desconfiado se aquilo foi bem cuidado ou não. Ou pelo menos, agora quando a gente vê, pelo menos na entrega é bem cuidado. Como eles fazem lá, a gente não sabe. Mas quando eles entregam bem embalado e tudo mais, aí você chega em casa, coisa que você não fazia, hoje eu acredito que você faz, quando chega em casa o seu produto, quando você compra ou quando chega através do aplicativo, é você higienizar tudo aquilo que você vai consumir. Por exemplo, lá em casa, fruta, verdura, e até aqueles produtos que são bem embalados, que não vai entrar água, a gente coloca debaixo da torneira e passa álcool. E depois a gente guarda tudo. Eu acredito também que uma das coisas que fez a gente voltar é porque existe a possibilidade da gente conter o vírus da forma higiênica, né? A gente cuida, a gente usa máscara agora. A gente não sabia se antes era certeza ou não, como o pastor relatou. A gente tem o cuidado de tudo que a gente vai usar, a gente higieniza, microfone que a gente está usando, a nossa própria roupa, a gente está tomando cuidado, né? O distanciamento, isso também foi uma das preocupações, né? E também fica na ideia também de servir de testemunho. A gente está aqui sendo exemplo, modelo. Isso foi uma das coisas que fez a gente voltar também, e que não nos impede de estar juntos, mesmo no número menor, né? Uma outra coisa que a gente não colocou, mas que me veio à mente, é que existe a possibilidade também de a gente cultuar a Deus tendo um rodízio, né, de pessoas. Hoje tem essas pessoas aqui, mas outro dia pode ter outras. Por isso tem a ideia da lista também, né, para a gente ter um controle de quem está vindo ou quem quer vir aos cultos. Eu acho que o outro ponto também, voltamos porque entendemos e valorizamos o culto como a principal expressão de que entendemos o sentido da vida, né? Precisamos estar juntos para obedecer a Deus. Tem um versículo, eu não vou lembrar agora, eu acho que é Romanos 11, de 11 a 19, acho que eu acabei escrevendo lá no grupo também, que diz
que a gente não pode deixar de cultuar como igreja. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de cultuar. Devemos nos esforçar ao máximo para estar juntos. Mas para quê? Uma das principais ideias ali é para que a gente venha a ter comunhão, né, a adorar a Deus juntos, e depois a gente vai acabar respondendo a outras perguntas aí, que vai deixar mais claro esse versículo, né, e essa ideia, por que a gente voltou, né, e a ideia também é de edificação. Estando junto é mais fácil edificar um ao outro, para crescer juntos, para o nome de Deus ser exaltado e o evangelho ser anunciado. Muito bom. Quer acrescentar, Gil? Esse último ponto que o Gil colocou é bastante importante. Nós entendemos o culto como a principal expressão de que entendemos o sentido da vida. E acho que umas 2, 3 semanas atrás eu vi uma chamada num portal de notícia de um ator da Globo, 85 anos, chama Flávio alguma coisa, que se suicidou, se deixou uma carta lá. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso. E aí eu fiquei curioso para ver o que leva um senhor de 85 anos de idade a se matar, se suicidar. Talvez se ele esperasse 5, 10 anos ele já fosse morrer naturalmente. Mas com 85 anos ele resolveu tirar a própria vida e deixou uma carta. Daí eu abri lá a notícia para ver, e uma das coisas que ele deixou na carta é que a sensação de que ele tinha era que tinha sido 85 anos jogado fora. Ele viveu 85 anos e ao completar os 85 anos, ele entendeu que tinha jogado fora. 85 anos jogado fora. E eu fiquei me perguntando, puxa, quanto tempo eu já joguei fora? Será que se eu chegar a 85 anos, será que eu vou ter uma sensação diferente? Será que eu joguei a minha vida fora? Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas vivem sem saber o sentido da vida. Vivem sem saber o sentido da vida. Por que eu vivo? Por que eu vivo? No que eu devo me aplicar? Qual é o sentido da vida de verdade? Afinal, para que estamos aqui? E o que devemos fazer enquanto estamos aqui? Essa é uma pergunta fundamental. Fundamental. Não podemos viver enganados, só os tolos vivem enganados. Nós precisamos saber o sentido da vida. Somos crentes, temos o Espírito Santo, temos as Escrituras. Nós detemos a verdade absoluta. Precisamos saber qual é o sentido da vida. E nós entendemos que o culto é a principal expressão, a principal demonstração de que entendemos o sentido da vida. Se a gente for para o Novo Testamento e for procurar qual é o texto que regula o culto para a igreja, não tem. Não temos um texto no Novo Testamento que regula. Quantas vezes nós devemos fazer culto? Ou se devemos fazer culto? Há um texto no Novo Testamento que normatiza isso? Não temos. Não temos um texto no Novo Testamento que nos manda cultuar ou que regula o culto. Nós temos assim muitas expressões, reproduções de princípios que vêm sendo desenvolvidos ao longo de toda a Escritura. Mas nós não temos um texto assim taxativo que regule como deve ser feito o culto ou se deve ser feito o culto. Eu lembro que na Copa do Mundo algumas igrejas pararam para ver o jogo do Brasil e muitos membros ficaram acho que nós não paramos, não sei se tivemos alguma mudança aqui, não lembro agora. Mas eu sei que igrejas pararam, deixaram de fazer os cultos porque o pessoal queria assistir o jogo do Brasil e muitas pessoas ficaram escandalizadas porque como é que pode parar o culto para ver um jogo de futebol? São questões assim que a gente fica sem saber. Mas nós entendemos, a despeito disso, de não termos um texto regulador do culto no Novo Testamento, ainda assim entendemos o culto como a principal expressão de que entendemos o sentido da vida. E espero que ao terminar essa IBD isso esteja mais ou menos claro, né? Ok. Alguém tem alguma dúvida sobre essas duas perguntas que fizemos? Por que paramos e por que voltamos? Ou algum comentário que queira fazer? Se tiver, levanta a mão. E aí o nosso diácono por hora, Natanael, leva para você o microfone. Estamos bem, todo mundo concordando? Vamos ver se a gente vai concordar até o final aí. Joia, tudo bem? Vamos dar sequência? Vamos abrir um pouquinho a nossa Bíblia agora, porque eu vou fazer uma pergunta difícil para o Honest. Nós vamos entrar no conteúdo mais importante dessa aula, desse nosso bate-papo,
que é uma definição de culto. Como o nosso presbitério, a nossa igreja, o nosso pastoreio compreende o que é culto. Como eu falei, esse é o resultado de horas debruçados na palavra, de oração, de estudo, de discussão, de pensamentos, e esse aqui é o resultado. Depois nós vamos compartilhar com vocês, podemos compartilhar esse documento, para que vocês tenham ele para consultar a qualquer momento. Tudo bem? Vamos lá, vou começar com o Ronest, que não falou nada ainda, né? Não respondeu nada, né, Rony? Ronest, a pergunta crucial para você: o que é culto? Eles deixaram as mais difíceis para mim. Eu pensei que ia pegar logo no começo. Culto. A gente, às vezes, antes de entrar em alguns textos aqui, a gente pensa em si: eu vou para a igreja fazer o quê? Simplesmente ouvir o que o pastor tem a falar da palavra de Deus, cantar cânticos maravilhosos, nos edificarmos, como diz alguns, até sentir a emoção de estar chorando, cultuando a Deus. Culto. O que é culto? O meu celular aqui apagou. Então, lê no meu. É um ritual congregacional de adoração ao Altíssimo. Nós temos 2 textos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Repete de novo aí, vocês entenderam o que o Ronest falou? Então, quem está anotando? Ninguém está anotando, está tudo anotando aqui no HD, né? Fala de novo, Rony, para o pessoal, bem claramente e pausadamente. O que é culto? É um ritual congregacional de adoração ao Altíssimo. Ok, é um ritual congregacional de adoração ao Altíssimo. Antes que o Rony abra um texto, a gente vai, a partir de agora, destrinchar essa definição. Nós vamos descrever o que é ritual, o que a gente quer dizer com ritual, o que a gente quer dizer com congregacional e o que a gente quer dizer com adoração. Tá bom? Ao Altíssimo a gente acho que não precisa definir, né? Quem é o Altíssimo? O único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, certo? A gente usou a palavra Altíssimo. Gideão quer explicar por que usamos essa palavra? Porque é a palavra que a Helena usa para se referir a Deus. Não é só por isso, foi a gente que ensinou para ela. Podemos ter muitos deuses. Eu posso falar de Deus e Danila também pode falar de Deus e não necessariamente vamos estar nos referindo à mesma pessoa. Então, muitos crentes fizeram de Deus um ídolo. Então, eles se relacionam com Deus tentando evitar o mal na sua própria vida, tentando evitar o castigo de Deus, ou eles se relacionam com Deus para receber de Deus alguma coisa. E isso fica muito claro em algumas questões práticas. Por exemplo, muitos crentes dão um dízimo na igreja, porque se eles não derem o dízimo, o gafanhoto devorador vai vir, vai tomar o dinheiro dele, ou ele vai gastar dinheiro na farmácia, ou com quem quer que seja, porque ele não dá o dízimo. Então ele dá o dízimo para evitar que venha o mal sobre ele, ou ele dá o dízimo para que ele prospere, para que Deus dê 10 vezes mais para ele, ou para que Deus preserve o trabalho dele. Então, continuamos falando, usando o mesmo termo, Deus, mas essa pessoa que age dessa maneira fez de Deus um ídolo. E então falamos de pessoas diferentes, embora usamos o mesmo termo. Mas há um que está acima de todos esses, e que pouco importa se você fez dele um ídolo ou não fez um ídolo, ele está acima de todos. O mais alto de todos, não há ninguém acima dele, maior do que ele, mais poderoso do que ele. Esse é o Altíssimo. Então podemos fazer deuses de todas as formas e fazemos isso o tempo todo. Mas há um que está acima de tudo e de todos. Esse é o Deus a quem cultuamos, é o Altíssimo, está acima de todos. Muito bom. Então, esse Altíssimo, esse Deus Altíssimo é o que se revela na Escritura. Para conhecê-lo, nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia. Muitas vezes nós lemos textos bíblicos, mas moldamos o nosso conceito de Deus à nossa própria opinião. Eu acho que Deus nunca faria isso, o meu Deus não faz isso. De fato, você criou um Deus falso no seu coração. Porque se ele está dizendo que ele faz isso e está aqui na Escritura, esse é o Deus Altíssimo, ele está se revelando assim. Ele não pede a sua permissão para dizer quem ele é. Ele é isso.
Foi o que ele disse para Moisés no deserto: eu sou o que sou. Você não me define, eu me defino, eu me apresento. Então por isso usamos a palavra Altíssimo, para dizer, não é apenas um Deus, porque quando podemos falar de Deus, eu posso ter uma imagem de Deus, você outra. Quando nós citamos Altíssimo, é o Deus Altíssimo, estamos falando do Deus que se revela na Bíblia. E em várias passagens, Deus se revela assim, né? Ele se chama de Altíssimo, o Deus que está acima de todos os falsos deuses. Ficou claro? A questão do Altíssimo, a gente não vai voltar para essa definição. A gente vai trabalhar mais as primeiras palavras da nossa frase. Tudo bem? Estão junto com a gente? Joia. Ronis, volta lá. E aí nós temos 2 textos que falam referente a isso, né, que nós devemos adorar ao Deus Altíssimo, né? Primeiro se encontra no Antigo Testamento, na Palavra de Deus, em Deuteronômio 6, versículo 13. 6, versículo 13. Deuteronômio 6, versículo 13. Diz assim a palavra: o Senhor teu Deus temerá a Ele servirá, e pelo seu nome jurarás. Esse é um dos versículos. O outro vou pedir que o irmão Gil leia, que é lá em Mateus 4, versículo 10. O outro versículo é em Mateus 4, versículo 10. E é interessante a gente, como eu havia comentado, né, que às vezes a gente tem esse privilégio de estar cultuando a Deus juntamente com o seu povo, mesmo com essa pandemia que temos tendo aí. Nós podíamos ter mais gente aqui conosco, mas devido a alguns ser de idade, alguns ter alguma debilidade de saúde, alguma coisa, nós temos esse pequeno grupo. Isso para nós já é glorificante a Deus, porque só em saber que você tem esse privilégio, e nós vemos países aí afora que mesmo com essa pandemia eles têm a sede, a vontade, o prazer de estar junto para cultuar o nosso Deus, ter essa vontade de aprender mais a palavra de Deus, se entregar completamente a Ele. Gil? Mateus 4, 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Muito bom. Esses 2 textos nos mostram que só ao Deus Altíssimo, Senhor, que se revela na Escritura, nós devemos cultuar ou servir, né? O texto de Deuteronômio, em algumas traduções, dizem isso. Joia, vamos começar a destrinchar a nossa definição. Primeira palavra da definição, quem lembra aí o que a gente falou? Culto é um ritual. Que coisa esquisita, né? Ritual, já me vem aqueles filmes de rituais e desenhos, símbolos, que coisa louca. O que esses presbíteros estão pensando? Muito bom, vamos perguntar para o Gideon. Gideon, defina para a gente o que é ritual. Nós precisamos da linguagem, precisamos usar a linguagem. E definir é delimitar. Por isso que nós não tentamos definir Deus, como o José bem falou. Quando você define alguma coisa, você estabelece limite. Mas nós precisávamos definir aqui uma ideia que seja nossa. Então, obviamente que é difícil dar uma última palavra sobre tudo, principalmente sobre as coisas de Deus. Mas nós temos uma definição nossa. A Igreja Batista aqui no Jardim Imperial, essa vai ser a nossa definição de culto. Então, pode ser que tenha outras definições por aí, talvez em alguns trechos melhores ou piores. Nós não vamos sair nos comparando com outras igrejas, essa não é a ideia. A ideia é estabelecermos uma definição para nós e personalizar essa definição. Ritual é a somatória dos elementos simbólicos e litúrgicos que compõem o culto, ok? A somatória dos elementos simbólicos
e litúrgicos que compõem o culto. Fizemos uma salada de termos aí, os irmãos compreendem todos esses termos? Ou algum termo aí que é estranho aí? Vou falar mais uma vez. O que é ritual? O ritual é a somatória dos elementos simbólicos e litúrgicos que compõem o culto. Ficou claro? Ficou claro? Liturgia, simbólico, somatório. Os irmãos estão conectando todos os termos. Não estou querendo subestimar os irmãos, nada disso. É que a gente precisa estar claro mesmo. Tá claro. Alguns dos elementos são simbólicos, outros nem tanto. Nós vamos ver isso aqui. A liturgia é a nossa cerimônia, como que nós fazemos aqui, como que nós começamos, fazemos a oferta durante o culto, ou fazemos depois do culto, ou antes do culto. Vemos à frente aqui entregar ou não, agora está lá atrás, o gasofilácio está lá atrás. Antes ele ficava aqui na frente, talvez volte à noite, não sei. Mas a entrega da oferta aqui na frente faz parte da nossa liturgia de culto, é uma parte do culto, né? Deixa eu ver. Então, em outras palavras, seria a soma de tudo que a gente faz no culto. Sim. É isso. Soma de tudo que a gente faz no culto. Ajudou? Muito bom. Tem mais um pontinho aqui. Esses elementos são ordenados, são prescritos por Deus na sua palavra. Nós vamos ver esse texto já? Você que sabe. Vamos ver. Pode ser. Êxodo 20, de 1 a 6. Êxodo, segundo livro, 20. Quem quer ler? Uhum. Êxodo 20, de 1 a 6. E Deus falou todas estas palavras. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ok? Mais um texto que orienta como devemos prestar culto, e prestar culto somente ao Deus verdadeiro, ao Deus bíblico. Temos outros textos aqui, muitos outros textos, mas eu acho que podemos ir caminhando. Aí, à medida que os irmãos apertarem a gente vai tentando trabalhar esses textos. Pode ser? Muito bom. Então, outras passagens que nós poderemos citar para vocês aqui. Levítico capítulo 10, versículos de 1 a 3, a gente não vai ler agora, mas só para que você tome nota. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, e 1 Timóteo 4, 14 e 15. Levítico 10, de 1 a 3, 1 Coríntios 14, 40, e 1 Timóteo 4, 14 e 15. O que todos esses textos juntos, e individualmente também dizem, de que Deus, como o texto que o Gil acabou de ler, Deus prescreve como deve ser o culto a Ele. É Ele quem define isso. A gente sabe que hoje nós vivemos, eu diria, uma salada de fruta evangélica, né? Que cada igreja tem um jeito de fazer culto diferente, em que cada um diz, Deus deixa fazer isso, ou Deus mandou que a gente fizesse isso. Então você vê igrejas que fazem teatro, igrejas que fazem danças, igrejas que nem tem mais pregação, então o pessoal só canta a palavra, 10 minutinhos de palavra, uma palavra mal preparada, não há estudo, enfim. O que é culto? Quem define isso? Segundo o que nós dissemos, é Deus quem define isso. O que haverá dentro de um culto?
Nós vamos olhar para a Escritura e ver o que Deus manda. Em todos esses textos que eu acabei de citar, em Êxodo Deus diz, vocês vão me cultuar assim, vocês não vão criar imagens. Não vai ter imagens de mim. Eu não sou representado por uma imagem, isso é muito pequeno para me representar. Depois você vê em Levítico, 2 filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, eles oferecem para Deus algo diferente do que Deus pediu. Na hora eles são consumidos por Deus. Consumidos. Ele fala, eles estão me entregando o que eu não pedi. Eu não quero isso aí. Tinha que ser feito do meu jeito e não do jeito deles. Primeiro aos Coríntios, Paulo diz que tudo deve ser feito com ordem e decência dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, um pouco parecido com algumas igrejas hoje, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, gente falando em língua, gente profetizando, e quando o descrente entrava, ele falava, eu não estou numa igreja, eu estou num manicômio, isso aqui é loucura, ninguém entende nada. Paulo diz, pode ter essas coisas, mas com ordem e decência, cada um fala a sua vez, e tem que ter interpretação, senão fica quietinho aí. Então há uma prescrição de como deveria ser o culto. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz, olha, você vai ensinar essas coisas, Timóteo. Isso aqui é para que você saiba como deve se proceder na casa de Deus. É assim que a igreja tem que funcionar. O culto de Deus tem que ser do jeito que Deus manda. Certo? Ficou claro esse ponto? O que é o ritual? O que é ritual? A somatória dos elementos. Temos muitos rituais, muitos rituais. Por exemplo, a hora que a gente vai comer em casa, geralmente o que nós fazemos? Pegamos o prato, levamos para a mesa, lavamos as mãos antes. Espera agora. Lavamos as mãos, pegamos o prato, levamos para a mesa, oramos a Deus, depois comemos, depois recolhemos o prato, deixamos para a mãe lavar. Isso é um ritual. É um ritual. O culto é um ritual também. Um como tantos outros na nossa vida, né? Tudo bem? Provavelmente não vai dar tempo da gente tratar tudo até as 11, né? Então, nós vamos até as 11. Se não der tempo de terminar o nosso material, a gente continua na semana que vem. Tá bom? Tudo bem? Joia. Todo mundo junto com o que é ritual? Tem algo que nós fazemos repetidamente, que Deus ordena na Escritura. É isso que é o ritual. A terceira pergunta aqui da nossa definição de culto. Na verdade, segunda, né? A gente definiu o que é culto, perguntamos o que é ritual. Qual que é a segunda palavra da nossa definição? Quem está tomando nota aí? Alguém que não seja Tamires, que está tomando... Congregacional, tá certo, vale a sua resposta. Congregacional. Então, culto é um ritual congregacional. Deixa eu perguntar agora. Verdade, perdão. Então, não passamos para o congregacional ainda. Nós vamos agora fazer uma segunda pergunta dentro da ideia de ritual. Se o ritual do culto é prescrito por Deus, então a pergunta é: o que Deus ordena que haja no culto? Que elementos compõem esse ritual? O que deve haver no culto? O que compõe o culto a Deus? Aqui nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo. Quase que eu pulei essa, hein, Gideão? Muito joia. Gil, começa para a gente aí dizendo, são 4 elementos que nós queremos propor aqui. Começa para nós dizendo o primeiro elemento. O primeiro elemento é a purificação. Essa palavra ela é muito boa, e a ideia que o pastor trouxe junto com a gente na nossa discussão, para a gente definir essas coisas. E eu acredito que à medida que a gente começa a colocar, a tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar agora, e se a gente tomar cuidado durante a semana, como fazer, ou o que a gente está fazendo, e como fazer, a gente vai chegar melhor nas nossas reuniões. A gente vai chegar mais concentrado em nossas reuniões. A gente vai chegar mais com uma ideia definida o que viemos fazer. Quando a gente vai cumprir a nossa tarefa no final de semana que foi colocada pelos nossos ministérios, quando chega as nossas vezes de fazer o nosso trabalho, eu acredito que a gente vai chegar com mais clareza nas nossas reuniões. Seja ela
aqui na igreja ou quando ela é feita em outro lugar, ou quando o culto é feito em outro lugar. Quando a gente chega lá, vai ser mais definido. O legal disso tudo é Deus, ele é tão misericordioso que ele nos permite aprender isso tudo, né? A ideia da purificação. A ideia aqui é a preparação. Deixa eu ver que correu aqui. É a preparação individual de quem já foi separado, ou seja, santo, para o culto congregacional, feito durante a semana. Seria a santificação pessoal. É a ideia da gente tomar cuidado. Lá é um outro texto que não está aqui, mas Tiago, acho que 7, alguma coisa, não lembro direito, 19. Ele diz o seguinte, que a verdadeira religião que Deus aprova é você cuidar dos órfãos, das viúvas, e não se deixar contaminar pelo mundo. A ideia de purificação, você tomar cuidado de si, né? Deus, ele já nos purificou, já nos fez da gente santo? Sim, isso é claro, isso é definido. Mas temos a responsabilidade de não deixar que nada venha sujar o nosso bom testemunho perante a sociedade, perante o povo. Não, é da nossa parte, né? A gente cuidar disso. Aqui tem alguns textos. Deus quer falar alguma coisa? Antes do Gil entrar nos textos, então, você está querendo dizer, Gil, que a purificação, que seria a nossa santificação pessoal diária, ela faz parte do culto? É isso? Então, assim, o que eu faço na segunda-feira tem a ver com o que eu vou fazer no domingo? É isso que você está querendo dizer? Totalmente. Você está entendendo, então? Totalmente. Então, aquilo que eu faço durante a semana já faz parte do culto de domingo. Ok. É isso? Sim. Pô, então quer dizer, Gil, que não adianta eu simplesmente entender que o culto vai acontecer no domingo e passar a minha vida na semana inteira como um pagão, falando palavrão, assistindo o que não deveria, fazendo o que não deveria, ignorando completamente as minhas responsabilidades dentro de casa, sendo um mau funcionário, um mau patrão. Assistindo a Netflix até 1h da manhã no sábado, sabendo que domingo vai estar aqui, aí quando chega aqui está dormindo. Exatamente. Ou na hora do almoço, comer demais e não dormir à tarde, vir para o culto à noite morrendo de sono, cansado, e não conseguir prestar atenção em nada, não conseguir fazer nada. Quer dizer que o culto envolve até aquilo que eu faço fora desse local? Sim, exatamente. E inclusive, se você é um bom funcionário ou não, se você trabalha direito na sua empresa, se você é um bom vizinho, eu costumo bater nessa tecla direto. Se você respeita a sua mulher, se você toma cuidado, se você respeita os seus filhos, se você faz culto em casa na ideia de preparação, a gente vai ver isso daqui a pouco também, de prepará-los para o culto, de você saber responder às pessoas, não responder com brutalidade, mas com mansidão, e saber como responder. Deus colocou em nós a ideia da gente ficar furioso, mas a Bíblia diz que mesmo a gente na fúria, não pecar. A gente vê claramente isso na vida de Jesus Cristo. Quando ele chega no templo e ele vê aqueles homens fazendo culto totalmente diferente, né? Não tinha nada a ver com o que ele ordenou. E ele, com razão, ele pega um chicote lá e quebra tudo, né? Quebra tudo e na ideia de purificação. Não é essa a ideia que ele diz, né? Não foi assim que eu ordenei, não foi assim que o Pai ordenou que fosse feito, né? Eles chegavam lá e compravam o animalzinho que estava sendo vendido na porta do templo, lá era comércio, eles compravam, e a ideia era, você tinha que cuidar do animal desde pequeno, desde novo, para quando ele chegasse numa certa idade, ele ser oferecido, e não podia ser qualquer um. Eles pegavam qualquer um e ofereciam a Deus, manchado, com doença, né? Muitas vezes já quase morto. A gente não sabe como que os animais estavam, mas com certeza não era algo que Deus aprovava. E tinha que ser algo bem cuidado, tinha que ser o melhor animal, tinha que ser o melhor que tinha para ser oferecido a Deus. Então, durante a semana, a gente tem que nos preparar, devemos nos purificar, tomar cuidado com o que a gente vê, fala, ouve,
com quem a gente anda, né? E tomar cuidado se a gente está sendo um bom funcionário ou não, se no mercado, quando a gente compra e nos dado o troco, se a gente devolve, coisas do nosso cotidiano que acontece com a nossa vida. Se você paga o seu carnê, isso tudo é uma preparação para o culto. Não é no culto que vai purificar você, que vai chegar aqui no domingo, agora eu estou preparado para continuar a semana. Não. Você chega ali para prestar culto a Deus. A ideia de, eu estou chegando agora para falar para Deus o que eu estou fazendo. Oferecer aquilo que eu preparei durante a semana. Durante a semana inteira. Gideão, quer acrescentar aí? Teríamos muitos textos para fundamentar essa preparação, essa purificação, essa preparação para quando se vai invocar a Deus no culto. Eu vou citar um texto só porque vamos voltar a ele depois. Gênesis 4, verso de 3 a 6. Gênesis 4, verso de 3 a 6, só destacando nesse texto aqui esse trecho da preparação, de separar e preparar algo, e os irmãos vão identificar isso muito rapidamente. Gênesis 4, verso de 3 a 6, vou ler. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui está muito claro que tanto Caim como Abel, eles prepararam algo, separaram e prepararam algo para oferecer a Deus. Deus não aceitou o que um preparou e aceitou o que o outro preparou. Então, teríamos muitos outros textos para fundamentar esse preparo. Nós vamos chegar diante de Deus de que modo? Pode ser que Deus rejeite, pode ser que Deus aceite, né? Mas o que é mais interessante também, que nem nós estamos falando aqui, referente à purificação, né? Referente a isso. Se os irmãos fossem seguir a risca, tudo, domingo que vem não vai ter ninguém aqui, né? Eu não vou não, que eu não estou preparado ainda. Não, o que Deus quer que você trabalhe no seu coração, dia após dia, aquilo que você não agrada a Deus e que você possa estar fazendo melhor para Deus. E saber que, se preparando dessa forma, você vai estar cultuando a Deus da mesma forma também, com seu coração limpo perante a Deus. Eu tenho meus defeitos? Tenho. Cada um de casa tem seu defeito? Tem. Mas do mesmo modo nós adoramos e cultuamos ao Deus Altíssimo. Nós sabemos que temos nossas falhas. E Deus quer que nós vemos, preste atenção nas nossas falhas, para que nós possamos estar mais próximo dEle. E esse é um dos privilégios que Ele nos dá, de reconhecermos que nós somos pecadores. E que através desse pecado nós possamos nos aproximar mais e mais de Deus para a santificação. Amém. Eu acho que aqui a gente tem que adiantar já um aspecto do último elemento do que é culto. A gente chegará lá, provavelmente não hoje, mas é que mesmo os nossos melhores esforços durante a semana ainda são insuficientes. Ainda são insuficientes. Nós somos pecadores. E o último aspecto, o último elemento de culto que a gente vai citar é a aceitação. É que Deus, por meio de Cristo, aceita o que a gente oferece, tendo sido bem preparado ou não preparado. Então, talvez você vai sair daqui e falar, poxa vida, para a semana que vem eu quero me preparar muito bem para o culto. E você vai manter o nível de santidade o mais alto que você puder. Você vai pecar nesse trajeto, mas vai tentar. O outro talvez diga, para mim tanto faz isso aí. Eu não estou tão afim assim, mas é um crente no Senhor Jesus. Essa pessoa está abafando o espírito, não está se arrependendo, mas está deixando o culto meio que de lado. No domingo que vem, Deus vai aceitar tanto o que um vai oferecer, um vai trazer muito mais coisa para Deus. Deus, nessa semana eu me conservei na ira, eu não pequei nessa área, eu me preservei nisso, eu lutei contra esse pecado, está aqui tudo que eu preparei para o Senhor. O outro vai chegar e falar, Deus, estou nem aí. O que eu trouxe é meia dúzia de coisinha aqui. Deus aceita os dois por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Se é que os dois são crentes no Senhor Jesus Cristo. Um não é melhor que o outro.
A diferença é que esse que está lutando pela santificação vai amadurecer na fé, vai progredir na santificação, vai vencer mais pecados e vai experimentar muito mais de tudo aquilo que Cristo conquistou para ele na cruz. Esse aqui vai viver uma vida medíocre, e medíocre é uma vida mediana, simples, quase que como um pagão. E esse tipo de pessoa, se você se enquadra nesse grupo de pessoas, deveria abrir muito bem o seu olho, porque a Bíblia diz que esse beira o precipício. E tem que sempre se avaliar, será que eu sou crente mesmo? Porque se a fé em Jesus não produziu nenhuma mudança em mim durante a semana, é bem provável que eu não tenha crido de fato em Cristo, né? Um elemento que a gente às vezes ignora, isso, vamos estar aceito de qualquer maneira por conta do sacrifício de Cristo. Isso é bem verdade, essa é a nossa esperança, é o que nos dá paz. Agora, há um detalhe que a gente não pode desconsiderar, que o pai que ama cedo disciplina. Então, Pedro às vezes em casa fazia alguma bobagem e a gente resolvia com uma bronca. Às vezes não, às vezes ele apanhava. Porque o pai que ama cedo disciplina. E a gente vê isso também nas Escrituras, a gente vê isso no Salmo 6, Davi falando para Deus: não me disciplines com ira, não me disciplines com fúria, né? Então, podemos viver de qualquer maneira? Temos liberdade para isso, por mais estranho que isso soe. Agora, você está correndo o risco de ser disciplinado por Deus com ira, com fúria. Não é uma boa ideia, eu acho. Exatamente. Muito joia. Eu gostaria apenas de citar mais um versículo, e aí eu acho que a gente vai conseguir trabalhar o segundo elemento de culto até dar o nosso horário, porque o próximo tem alguns textos muito legais para a gente abrir, né? Tudo bem? Pode ser? Tudo bem com vocês? Só mais um texto para reforçar essa ideia de purificação individual, pessoal, durante a semana. 2 aos Coríntios, capítulo 7. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 1. Esse texto resume tudo o que nós falamos nesse primeiro elemento de culto, a purificação. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que promessas são essas? No capítulo 6 ele falou: eu habitarei no meio do meu povo, por meio do Espírito. Esse povo vai me prestar culto no Espírito. E aí ele diz: visto que nós temos isso, nós experimentamos isso, nós cultuamos a Deus, então purifiquemo-nos. Vamos lá, santificação, por causa de tudo que nós já temos. Amém? Só aqui já valia a pena, a gente já podia ir embora para casa, né? Batendo a mão na cabeça e pedindo perdão para Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar algo? Essa é a hora. Discordar também pode, né? Só um instantinho, Zé, o Nael vai chegar com o microfone, para que todo mundo te ouça e para que isso vá para a nossa gravação também. Ele vai segurar o microfone para você, tá? Para você não se contaminar aí, se purificar de toda imundície e vírus e tal. Acho que... Fala de novo, vai lá. Que você estava pensando, a gente já entendeu. Agora... E tudo que foi falado aí e no que eu tenho refletido durante esse tempo desse isolamento, né? Uma das primeiras lições que eu tirei é uma das áreas que é mais difícil de mim, foi sobre disciplina. E eu estou sendo disciplinado porque eu estou usando isso porque eu estou sendo quase obrigado, mas é uma disciplina de estar mantendo essa regra, né? E sobre adoração a Deus, né? Como nós devemos adorar? Uma das minhas preocupações é a igreja fechada, todo mundo está isolado, mas nós adoramos a Deus em nossas casas através da leitura, da convivência com a família, mas uma das preocupações tem sido qual tem sido o legado que a nossa igreja fechada tem proporcionado para a nossa comunidade, né? Então, tem muitas coisas de portas fechadas que a gente também pode estar fazendo, né? E
E sobre está sendo usada essa palavra generosidade, né? Se nós formos ver, está sendo usado mundialmente. O Brasil, nós estamos vendo que tem sido um Brasil, mesmo as pessoas que não conhecem a Deus estão sendo generosos, né? Então nós era para ser mais generosos ainda. Então é uma forma de nós estar adorando a Deus com nossa generosidade entre nossos irmãos e a nossa comunidade. Então isso é uma coisa que mexe muito comigo, né? Sobre essa parte. Será que só de nós estar nos prevenindo de não prejudicar alguém, de não sair de casa para correr o risco de ser contaminado ou contaminar alguém, só isso está agradando a Deus? Mas nós podemos estar vendo uma outra forma de adorar a Deus, de louvar a Deus através também da gente fazer, de dar um testemunho, né? O que a igreja, em meio a essa pandemia, o que ela tem feito pela comunidade, o que ela tem feito pelos irmãozinhos que estão em suas casas, que não podem sair. Ontem eu dei uma ligada para o Leone, ele está sentindo muita falta da igreja, mas uma coisa que me chama muita atenção de um senhorzinho é que ele fala: irmão, eu estou orando pela igreja, eu estou orando por você e por sua família. O irmão tem orado por mim? Ora por mim também. Eu falei: irmão, oramos sim. Então a gente precisa não só ficar em nossas casas, mas nós ver o que a gente também pode fazer para expressar esse amor que Deus tem dado para nós levar para outras famílias, para outras pessoas. E quando você está falando aí sobre santificação, eu analisando aqui, eu vi que essa semana eu perdi muitas oportunidades, eu pequei. E daí algo a mim refletir para essa semana ser um desafio de eu procurar, adorar a Deus com mais, estar mais vigilante para aproveitar as oportunidades que Deus está dando, porque quando nós aqui, se os irmãos estão se desafiando assim, eu quero levar a Deus com mais a sério, você pode ter certeza que durante a semana vai ter desafio, e os desafios podem ser mais difícil. Eu tenho no meu coração desejo de ajudar pessoas, e muitas vezes em pessoas de longe. Hoje, essa semana, do nada, apareceu uma família lá de Ribeirão Preto. Quem quiser se dispor para ajudar, essa semana eu vou estar preparando algo para estar mandando para eles. É uma família, eles têm 6 filhos, e a esposa, ela faleceu após o parto, teve complicação, e o pai ficou com essas crianças. Eles são bem pobres, moram em uma favelinha, então eles precisam de roupinha de criança. Essa semana nós vamos dar uma olhada aqui na toca, o que é que a gente vai ter. Precisa de fralda, de alimento, então estão precisando de muitas coisas. Então quando a gente fala, eu quero ser generoso, Deus começa a colocar situações de nossas vidas. Mas será que a gente está disposto a fazer isso mesmo, né? Amém. Então isso é um preparo que eu estou falando assim para os irmãos que ouviram essa mensagem sobre desafios, sobre querer cultuar a Deus. Você pode ter certeza, se realmente a gente quiser, durante essa semana Deus vai colocar muitas oportunidades. Agora cabe a nós querer obedecer ou não, né? Amém, amém. Obrigado, Zé. Parece que você era uma mosquinha que estava lá dentro da nossa reunião de presbitério nessa semana, né? A gente pensou exatamente nessas coisas, e o Zé citou uma palavrinha muito importante, que é adoração. Ela vai entrar lá no final da nossa definição. A nossa purificação é parte da nossa adoração, e a adoração, ela, já adiantando um pouquinho da resposta, ela pode ser feita individualmente, né? Eu adorar a Deus em minha casa, na minha leitura bíblica, enfim. No culto há adoração, mas a adoração pessoal em si não pode ser compreendida como culto, como nós estamos definindo e vendo que a Bíblia ordena que a gente faça. Então, você sozinho adora a Deus. Quando nós nos reunimos, já estou dando a resposta, né? Nós todos adoramos juntos a Deus, certo? Isso talvez já começa a dar uma... Eu não vou responder agora, tá? Vou deixar para a semana que vem responder se o que acontece online é culto ou não. O camarada que está em casa assistindo uma reprodução de um culto, ele está adorando a Deus ali. Ninguém está negando isso. Ele lê a Bíblia, ele ora, ele canta, ele é edificado pela pregação da palavra. Mas isso não significa que ele está prestando culto, ou significa? Adorando ele está,
Culto vai ser depois que a gente definir tudo aqui, tá bom? Ele fica mais à vontade em casa, né? Todo descabelado, de bermuda. É verdade. A Edna não estava se referindo a isso, né? Ela está falando de se expressar, então ele levanta o braço, ele chora, ele pode fazer isso em casa. Ou ele pode simplesmente colocar a televisão lá e tomar um banho, preparar o jantar, não prestar atenção em nada do que está acontecendo. E para a gente que está mandando o sinal, está aparecendo lá mais uma visualização. O fulano está assistindo isso. Mas quem garante que ele está prestando atenção nisso, né? Então, a gente vai chegar lá bem no final da nossa discussão, né, sobre se o que acontece online é culto ou não. Mas eu só queria ponderar na questão de adoração. É adoração. Se é culto, a gente vai descobrir logo, logo. Temos mais 5 minutos. Será que dá para responder a segunda pergunta? Ou o segundo elemento de culto? O que vocês acham? Acho que dá. Dá? Vamos tentar? Então vamos lá. Deixa eu perguntar para você, Gideon. O Gil respondeu que é purificação, né, Gil? Gideon, o segundo elemento de culto, o primeiro é purificação, ficou claro, né? O segundo elemento de culto é a aproximação. Aproximação. Diga para nós o que é aproximação, Gideon. Vamos começar no texto para a gente ganhar tempo, Gênesis 4:7. Os irmãos querem achar esse texto lá? Gênesis capítulo 4, verso 7. Um desses elementos, a aproximação, ele já, se os irmãos prestarem bem atenção, ele já vai responder uma série de perguntas aí que foram feitas e as que ainda não foram feitas. E esse é um elemento simbólico. Lembra na nossa definição lá dos elementos, que é uma somatória de elementos simbólicos e litúrgicos do ritual? Então, essa aproximação é um elemento simbólico. A locomoção a um local físico, a aproximação é a locomoção a um local físico e específico, previamente estabelecido e preparado para o culto, como símbolo de um caminhar na direção de Deus. Vou repetir. O que é essa aproximação? A aproximação é a locomoção a um local físico e específico, previamente estabelecido e preparado para o culto, como símbolo de um caminhar na direção de Deus. Ficou claro? Ficou claro? Então essa aproximação significa o quê? Significa que eu preciso me locomover. E eu preciso sair de casa. Preciso sair de casa. A menos que tenha estabelecido que o culto vai ser na minha casa. Se estabelecemos antes o local específico para o culto, onde vai ser o culto? Vamos fazer o culto na casa do Carlinhos. Vamos preparar lá a casa do Carlinhos para fazer o culto lá. Nós todos vamos nos locomover, menos o Carlinhos, porque o local específico é lá onde ele mora. Se nós estabelecemos o local específico aqui, preparamos aqui para o culto, todos nós temos que nos locomover, todos nós temos que sair de casa para o local físico de culto. Os irmãos abriram aí no texto de Gênesis 4, verso 7. Gênesis 4, verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Aqui Deus está falando para Caim. Deus rejeita a oferta de Caim e Caim se enfurece e Deus está dizendo para ele: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas se você saiba que o pecado o ameaça. Aonde? Onde que o texto fala aí que o pecado está ameaçando Caim? Aonde que o pecado está? A porta. A porta. A porta é lugar de saída. Porta é lugar de saída, não de entrada, é lugar de saída. De entrada também, mas o sentido que queremos dar aqui é local de saída. A liberdade é poder voltar para casa, não sair de casa. Então, o que Deus está falando para Caim? O pecado está à porta. Você quer o pecado? Você quer o pecado? Pode ir. Pode ir. O pecado está à porta. A porta é a serventia da casa. Não é assim que a gente diz quando alguém não está querendo fazer o que deve ser feito em casa? Aqui não está bom? A porta está aí. Você pode ir, você pode sair. É isso que Deus está falando para Caim. Você quer o pecado? Você não quer fazer o bem e ser aceito? Você quer reproduzir o mal?
ok, fique à vontade, pode ir, o pecado está à porta. E o que Caim faz? O que Caim faz? Ele vai embora. Ele vai embora. Ele mata o irmão dele, depois ele é expulso. E o que isso acontece? Ele começa a se distanciar de Deus. Ele está cada vez mais longe de Deus. E assim, por consequente, toda a humanidade, desde o pecado de Adão. Perceberam? Nós estamos distante de Deus, há uma distância. Isso fica muito claro aqui no relato que Deus faz para Caim. Você quer o pecado? Pode ir. Quanto mais convivemos com o pecado, mais distante de Deus estamos. E o que nós fazemos é voltar para perto de Deus. Nós nos aproximamos de Deus. Então, não significaria que Deus está aqui, Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, mas que é um símbolo. O ato de você sair da sua casa, entrar no seu carro, vir caminhando ou de bicicleta, é um símbolo de uma peregrinação. Eu estou voltando, eu estou indo para de onde eu nunca deveria ter saído, que é de perto de Deus e do povo dele. Então sempre é um símbolo. Por exemplo, para quem acompanhou a live de quarta-feira, quem estava aí pelo YouTube na quarta-feira viu o estudo do Salmo 137, vocês lembram? É um salmo com palavras muito fortes, mas em que os salmistas, o povo judeu, está lá no exílio na Babilônia. E os babilônicos pedem para eles: cantem para nós, celebrem, façam como vocês faziam no culto a Deus. E eles disseram: nós penduramos as chuteiras, né? Nós penduramos as nossas harpas. Porque como é que a gente vai celebrar e fazer festa e cultuar a Deus se nós estamos longe do local onde nós fazemos isso? E aí eles declaram: ó Jerusalém, que era o local onde eles prestavam culto, que a minha mão resseque, que a minha língua grude ao céu da boca e que eu perca a minha alegria se eu não voltar para lá. Porque eu quero cultuar a Deus lá naquele lugar, porque ele simboliza isso. Eu estou voltando para perto de Deus. Esse é, de fato, um exemplo. Eu só quero citar um texto antes da gente encerrar. Não sei se os outros vão querer falar mais alguma coisa. Só alguns textos que eu queria citar. Talvez a gente poderia parar e dar sequência na próxima aula. Tudo bem? E aí a gente gastaria o nosso tempo, a gente olharia todos os textos aqui. Pode ser? Só quero citar um texto só para a gente fechar esse primeiro ponto aqui. Êxodo capítulo 7. Versículo 16. O povo de Israel ficou cativo nas mãos do faraó por 400 anos. E Deus chama Moisés e diz: olha, vai lá atrás daquele povo, você vai libertar o meu povo. Olha qual que era o motivo de Deus, um dos motivos de Deus, ao tirar o seu povo das mãos do faraó e levá-lo para o deserto. Por que Deus queria tirá-lo dali? Êxodo 7,16. Olha o que diz. Deus está dizendo para Moisés o que ele deveria dizer para o faraó. Assim diz o Senhor, ou melhor, e lhe dirás ao faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa o meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Na semana que vem nós vamos destrinchar um pouco mais o livro de Êxodo e perceber como Deus insiste: eu quero que você deixe o meu povo sair daí. Por quê? Para que o meu povo peregrine até o Monte Sinai, para lá me prestar culto. Eu escolhi o Sinai para que isso aconteça. É lá que eles vão fazer isso. Tem um momento que o faraó diz: não pode ser aqui? Deus diz: não, vai ser lá, eu escolhi lá. Aí ele: então manda só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Ele fala: não, eu quero todo mundo lá. Todo o meu povo vai no lugar aonde eu decidi, porque lá eles vão me encontrar. Então a gente vai falar um pouco mais disso na semana que vem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tudo bem? Vocês fiquem à vontade agora. Alguma pergunta, alguma ponderação, alguma crítica, alguma discordância? Diga. Foi o Carlinhos que fez isso? Diga, Carlinhos. Só um instantinho, está chegando aí. Vai ter que ser o do Gil aqui. O que o Gil falou sobre purificação, achei legal porque
quando a gente não se prepara durante a semana e dá o domingão, que é o dia de estar na igreja aqui, é impossível. É impossível, eu acho que é impossível adorar realmente de 100%. Porque eu acho que 100% também eu acho que é difícil, porque durante a semana a gente vai pecar. Já matou, mas a purificação, eu me preparo a semana inteira. Aí chega, tipo assim, no domingo de manhã. Aí a minha esposa está naquele dia de mulher. Aí se eu, sem querer, eu derrubei uma xícara de café na toalha, eu sei que ela gosta daquelas coisas, pronto. Aí você vem dali aqui, que não dá nem 500 metros. Aí quem é casado sabe disso. Chega na igreja aqui, um discutindo com o outro. Aí a mulher não pagou a conta, o marido fica bravo. Você chega aqui dentro, aqui, já bicuda os dois. Aí parece que o pastor nunca pede para dar as mãos, mas naquele dia, vamos dar a mão. Aí você já fica lá no subconsciente, ai Deus. Ou pede para orar, né? Irmão Carlinhos, pode orar? É difícil, aí você pede para dar as mãos, aí você já pensa na hora do subconsciente, oh Deus, eu queria usar minha mão, mas para outra coisa, não para dar as mãos. É complicado mesmo. Sim. Mas é legal isso aí. Legal. Eu achei muito legal isso aí. E isso que o Carlinhos está dizendo acontece com todo mundo, né? Não só com quem é casado. Até o filho, às vezes briga com a mãe, às vezes está indo, ou às vezes aconteceu algo no sábado e não foi resolvido, ou na sexta. E eu acho que esse conceito que você ressaltou, ele é muito importante, porque não é que vai evitar as nossas brigas, mas que nós vamos estar mais concentrados. Eu preciso resolver isso, eu tenho que evitar o pecado. Por quê? Porque daqui a pouco eu estarei, ou daqui a alguns dias eu estarei com o povo de Deus cultuando a Deus. Isso aqui é a minha preparação. A gente começa a encarar a vida de maneira diferente. A gente não peca e fica, tudo bem, deixa esse pecado aí. Não, eu peco e falo, eu preciso resolver isso. Ou eu preciso evitar o pecado, porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar com o povo de Deus. E com a minha família, né, cultuando ao Senhor lá. Muito bom, Carlinhos, boa ponderação, legal. Muito joia. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que isso é vamos embora, né? Vamos almoçar. Um prato de comida bem quente aí nesse frio. Vamos provocar um pouco para a semana que vem? Pode provocar. Acho que um dos elementos que... Deixa eu ver se é o próximo que está na sequência aqui. Deixa eu ver qual que é a próxima. Nós vamos terminar a questão da aproximação. E o terceiro elemento vai ser sacrifício. Talvez esse seja de imediato mais estranho. Mas no culto a Deus é preciso que haja sacrifício. E nós vamos trabalhar isso aqui. Nós vamos descobrir como é que é isso, o que é que nós vamos sacrificar aqui, como é que... Quando a gente fala sacrifício, a gente já lembra assim, ou o sacrifício do Antigo Testamento, ou o sacrifício que o pessoal faz na esquina, com bode e tal, alguma coisa assim, está sacrificando também. O culto a Deus é preciso haver sacrifício. E nós vamos entender isso, espero, domingo que vem. Muito bom. Então hoje nós trabalhamos a definição. O que é culto? Culto é um ritual congregacional de adoração ao Altíssimo. Falamos porque usamos Altíssimo, explicamos o que é ritual e falamos sobre os elementos que são necessários dentro do ritual. São 4 elementos. O primeiro é a preparação, a purificação semanal. O segundo é a aproximação. Estamos no meio dele, tá? Na semana que vem continuaremos sobre a aproximação e falaremos sobre os outros 2, que são o sacrifício e a aceitação, tanto de Deus quanto ao que nós oferecemos, quanto a nossa aceitação. Como que a gente reage ao que acontece no culto? Quando a gente sai, nós também temos uma resposta, mesmo depois do culto ter acabado. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. E vamos caminhando até o quanto tempo der aí na semana que vem. Se não der tempo na semana que vem, a gente usa outra semana até terminar essa explicação. Tudo bem? Alguém quer orar? Agradecendo a Deus pelo nosso tempo aqui e nos despedindo para casa, para que a gente retorne logo aí à noite, né? O Carlinhos quer orar, então o Nael vai levar o microfone aí, Carlinhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, mesmo em meio à pandemia e ao número reduzido. Eu agradeço pela vida de cada irmão que está aqui. Muito obrigado pela tua palavra que foi exposta aqui de uma maneira simples, mas que estamos aqui debatendo e entendendo maneiras de te cultuar
e de te servir melhor, ó Pai. Que possamos fazer realmente o que estamos aprendendo. Esteja no restante do dia e que à noite as pessoas que estarão aqui venham realmente para te adorar e para te servir, e esteja com o pastor que terá a palavra a nós. Esteja nos levando em paz para a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.